Pai amado, venha nos ensinar, Pai, que a tua palavra nos ensina, Senhor, nos ajuda, Senhor, nessa batalha, Senhor, vai guerreando a nosso favor, ó Pai amado, toma esse dia em tuas mãos, ó Pai, toma esse estudo em tuas mãos, em nome do teu Filho amado, Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, lição 3, Teologia do Obreiro. O título é A Chamada Universal. Esse livro é errado? Eu não sei que era esse. Não terminei a prova do outro. Vamos lá. Há um sentido em que todos os crentes são chamados para pregar só ou proclamar o Evangelho em 1 Coríntios 12, 13. Somos lembrados de que por um Espírito todos fomos batizados em um corpo, tendo bebido todos do mesmo Espírito. A vida e a natureza de Jesus Cristo, o cabeça da igreja, se caracterizam pelo amor às almas perdidas e por um intenso espírito de evangelização. Se nosso Senhor, como a cabeça da igreja, derrama sua vida pelos perdidos e continuamente busca salvá-los, obviamente o corpo que pratica da mesma vida e natureza da cabeça visará a salvação dos perdidos. Tudo que ficar aquém disso provará em qual medida a falta de relação vital entre o corpo e a cabeça. Tá? Então, aqui nessa parte, nós vamos já... A primeira compreensão que a gente vai ter sobre a teologia do obreiro é que o obreiro, ele faz parte de um corpo, independentemente do cargo, posição, né, que ele venha a ter. Mas a primeira visão que qualquer obreiro ele precisa ter a compreensão é que ele faz parte de um corpo cujo cabeça é Cristo. Tá? Vou continuar a leitura para vocês irem assimilando. A mesma figura é usada em Romanos 12, 4, onde se declara que em Cristo somos um só corpo e que, estando em Cristo, participamos de sua própria vida e natureza. A ilustração da videira e seus ramos é empregada em João 15, do verso 1 ao 8. Posto que ele é a videira e nós os ramos permanecemos nele e dele sorvemos a própria vida que nos sustenta. Dotados dessa vida, damos fruto para a videira. Somos meros carnais, através dos quais a seiva vital da videira corre, visando a produção do fruto. Tá? Então aqui o que o comentarista ele quer que a gente venha entender, né? Porque quando se fala de obreiro, às vezes a pessoa ela é um ótimo membro da igreja, trabalha, às vezes trabalha até mais do que um obreiro, né? Se dedica à obra do Senhor, mas parece que o título obreiro pesa sobre a vida de algumas pessoas. E quando a gente olha exatamente para isso, por que pesa? Porque as pessoas pensam que agora eu sou obreiro, e por ele ser um obreiro, ele tem uma condição, né, melhor do que as outras pessoas. E na verdade não é exatamente isso, né? Por isso que a gente precisa compreender exatamente a questão do que é ser um obreiro. Então, por isso que aqui o comentarista ele vai colocando muito bem, né, sobre de quem vem a vida sobre um obreiro, que ele vai trazer primeiro que nós, antes de ser obreiro, precisamos compreender que pertencemos a um corpo, né, que o cabeça é Cristo. E Jesus ele vai trazer a ilustração da videira. Para quê? Para mostrar para aqueles que estão ligados na videira
que o produzir de fruto não vem da sua capacidade, mas vem da vida que está na videira. E ele só terá esta vida se estiver ligado na videira. Pode ter o melhor ministério, né? Pode congregar com o melhor pastor, pode estar numa melhor igreja, né? Mas se não estiver ligado na videira, só terá o título, ok? Então vamos lá. Aquela distinção. A página eu não sei. Também não, porque. Mas está logo no início aí. Da teologia do Hebreu. A lição 3. Isso. Aquela distinção entre ministros e leigos, que afirma ser a obra de evangelização reservada aos ministros exclusivamente, é totalmente contrária ao ensino da palavra e os desejos de Cristo. Em sua mensagem às igrejas de Éfeso e de Pérgamo. Agora, deixa eu ver aqui se ela achou. Achou? Pérgamo. Então, isso aí. Aí agora, a senhora vai marcar aí. O Senhor declarou, sem rodeios, que abomina as obras e a doutrina dos nicolaítas. Aí continua a marcação, uma resposta só. Conforme se pensa, esse era o nome de uma antiga seita cristã, que ensinava que os leigos deviam ser dominados e que os ministros deviam monopolizar o ministério cristão. Ok? Até cristão. Eu estava lendo esse dia, eu estava com essa dúvida mesmo. Quem é os Nicolaítas? Os Nicolaítas. Nicolaítas era alguém que pregava uma doutrina, e essa doutrina era tipo assim, que trazendo confusão. Confusão de quê? Porque naquela época, principalmente na época de Cristo, dos apóstolos, era uma época que existiam muitas restrições, por causa que o evangelho que eles pregavam além de Cristo estavam enraizados, claro, no Antigo Testamento. Até Cristo pregou um evangelho enraizado no Antigo Testamento. Só que os nicolaítas, eles combatiam, né? Jesus não foi lá e falou com Pedro: ó Pedro, não tenha por imundo aquilo que eu santifiquei. Então os nicolaítas eram aversos a estas coisas, né? E ensinavam muitas outras doutrinas contraditórias. Então, por isso, eles eram chamados de nicolaítas. Aí vamos lá. Mas o Senhor mesmo declarou abertamente em Mateus 23:8: todos vós sois irmãos. Sem dúvida que ensinava que entre os membros do seu corpo devem prevalecer a fraternidade, a camaradagem e a democracia dirigida pelo Espírito Santo. Portanto, a bem definida vontade de Deus é que a grande paixão evangelística de nosso Mestre Divino não se limite a um ministério oficializado, mas antes encontre expressão mediante cada membro de seu corpo. Quando o Senhor enviou seus primeiros discípulos a pregar o Evangelho por todo o mundo, deu-lhes instruções acerca dos novos convertidos. Aos apóstolos foi ordenado claramente que fossem por todas as nações a ensinar, ou que fossem por todo o mundo a pregar o Evangelho a toda criatura, e também que o arrependimento e a remissão de pecados deveriam ser pregados em seu nome, entre todas as nações, começando por Jerusalém. Assim sendo, não há dúvida de que os apóstolos foram comissionados a anunciar o Evangelho de salvação a todas as nações e a cada ser humano. Ok. Então, quando a gente está estudando aqui sobre teologia do reino, aí alguns de vocês sabem dar uma definição do que é ser um obreiro? Sabe, diaconisa Renata, o que é ser um obreiro? Nas suas palavras.
Servir? Servir. Diácono Rafael, você entende por ser um obreiro? Oi? Servir, fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus. Missionário, você não entende por ser um obreiro? Eu vou falar a mesma coisa que o mundo falou. O obreiro a gente entende de servir, né? Senhora de Deus. Aí, boa, o que vocês colocaram tem a ver com o obreiro. Aí a gente vai olhar o Evangelho de Jesus Cristo, ele comissiona os seus discípulos para andar com ele, para estar com ele e envia eles. Então, pelo que vocês falaram, o obreiro, resumindo, é o que faz é o que serve, é o que faz a obra, né? Então, quando a gente olha para isso, Jesus ele chama os seus discípulos e chama eles exatamente para isso, para servir. Toda a instrução de Jesus para os discípulos foi acerca de servir, né? Eles tinham essa diferença, não, eu sou mais colado com Jesus, né? Então foi um escândalo para eles quando Jesus colocou eles ali e começou a lavar o pé de todos eles, sem exceção. Tinha toalha diferente para um, toalha diferente para outro, uma água diferente para um, uma água diferente para outro. Não, a mesma água, a mesma toalha lavou e secou o pé dos 12 discípulos de Cristo ali, né? Então Jesus estava ensinando para eles o que era servir. Em algum momento deste ministério de Cristo, em que ele vocaciona os 12 para estar com ele, você vê ele consagrar eles ao obreiro? Não. Por quê? Na verdade, todos que Jesus chama para trabalhar, Jesus chama para fazer a obra. Então, por que hoje nós temos uma escassez de obreiro? Porque entrou na mente das pessoas que só vai fazer se for obreiro, né? Mas na verdade, quando Jesus já nos salva lá do mundo, ele já nos chamou para a obra, né? Para fazer a obra dele. Então, ser obreiro é independente do que o pastor vai te consagrar, auxiliar de trabalho, diácono, presbítero. Você, quando é chamado pelo Senhor, você já é chamado como obreiro, para fazer a obra de Deus, evangelizar, pregar. Sim. Na verdade, não existe auxiliar de diácono, é o obreiro. É o auxiliar de trabalho, o que acontece? É um obreiro, porque o que acontece? Hoje o cargo de auxiliar de trabalho, claro que ele na verdade nem é bíblico, né? Nem é bíblico. Existe, a Bíblia fala de cooperadores e tudo mais, né? Então cooperador é um termo bem superficial, porque vem daquele que coopera. Então qualquer um que coopera é um cooperador, né? Então o que é um auxiliar de trabalho hoje nas Assembleias de Deus? É alguém que está sendo preparado para o diaconato, né? É um obreiro. É, exatamente. Então, hoje em dia, o ensino ele precisa ser mais um pouquinho afinco nesta questão de preparação de obreiros. Por quê? Porque caiu na mentalidade das pessoas exatamente isso. Ah, não, fulano que é obreiro, né? Ele que tem que chegar cedo, né? Então, essas questões entram aí, mas as pessoas esquecem que, independente dela ter recebido uma unção de diácono, ela é obreiro da casa de Deus. Ela tem que trabalhar na casa do Senhor. Por quê? Qual é a função nossa, o nosso trabalho? Como Jesus chamou os discípulos, qual é o trabalho dele? Pregar o Evangelho. No entanto, quando começou a surgir as questões sociais, o que eles fizeram? Através da orientação do Espírito Santo, eles consagram agora os diáconos, né? Para quê? Para cuidar ali das mesas, das viúvas, da assistência social da igreja, enquanto eles continuariam pregando o Evangelho e se dedicando à oração. Mas isto não invalidava no obreiro a questão de pregar o Evangelho. No entanto, Estevão, que era diácono, foi morto porque estava pregando o Evangelho,
né, foi morto no seu último sermão pregando, né, ele foi apedrejado até a morte. Então é só essas questões que às vezes as pessoas não compreendem, não entendem, né? Então elas só se valorizam como obreiro. Não, se eu tiver o carro, se eu tiver a credencial, né? Então é isso que a gente precisa entender. Obreiro, Jesus, quando nos chama deste mundo, limpa a gente deste mundo, Ele está nos preparando para a obra dele, né? Para fazer a obra dele. E é por isso que hoje a gente vê em igrejas pessoas que não têm o carro, elas não trabalham, elas não fazem a obra de Deus. Elas vão dizer, não. Nós conseguimos entender que é justamente nesse momento que o pastor começa É verdade. A ver, a observar, isso aí. né? Não, aquela pessoa ali, ela é ativa na casa. Isso aí. Ele já começa a dar. É verdade. Abrir a visão do pastor para ver, né? Para destacar aquela pessoa. Então vamos lá. Qual é a página que está aí, missionário? 72. Página 72. O tempo do pastor veio por causa disso, né? Que estava muita demanda para Pedro, aí Pedro começou a consagrar os pastores locais. É porque a igreja cresceu. A primitiva, né? A igreja cresceu absurdamente. Né? Logo depois do dia de Pentecostes, a igreja alavancou de uma hora para outra. Então, tipo assim, aqueles 120 se tornaram ali em 3.000, aí depois se tornaram em 5.000 com a cura do coxo na Porta Formosa. Então agora, poxa, vamos supor, eu estou aqui com 20 membros, aí daqui a pouco, amanhã eu estou com 1.000. Aí, pô, não tinha estrutura, não estava preparado. Né? Então, vou ter que começar a administrar, preparar. Diácono Rafael, você vai tomar conta aí desses 100 aí, né? Toma conta dessas 100 pessoas aí, visita, direciona a pessoa. As cartas? O quê? Tem a carta aos Coríntios, aos Não, as cartas já tem a ver com as viagens missionárias de Paulo. Ah. Bom, aí vamos lá. Agora, Mateus 28, 20, achou aí onde está aí essa referência? Acho que por um parágrafo. Isso, aí no outro parágrafo, depois desse. Isso. Na página 72? Finalzinho da página 72. Mateus 28, 20 declara francamente que depois de os recém-convertidos haverem sido batizados em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deveriam ser ensinados a observar tudo quanto ele lhes havia ensinado. Portanto, a ordem de evangelizar o mundo, que foi originalmente dada aos primeiros discípulos, saída dos lábios de Jesus, deveria ser transmitida pelos discípulos a cada novo convertido, está entendendo? Então, cada pessoa que se convertia, ela já tinha uma missão. Qual era a missão? Pregar o Evangelho. Então, tudo que os apóstolos receberam de Jesus, eles tinham a missão de passar para cada pessoa que se convertia ao cristianismo, para que eles também pregassem o Evangelho. Então, irmãos, se eu estou pregando o Evangelho é porque eu tenho uma missão. Então, quem prega o Evangelho está fazendo a obra? Tá. Então, ele está fazendo o serviço de um obreiro. Então, na verdade, irmãos, Jesus chama obreiro. Quando ele vai falar, rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros para a sua seara, porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, o que Jesus está falando? Quando alguém se converte, é porque Jesus está o quê? Trazendo os obreiros. Mais um para trabalhar na obra de Deus. Mais um para pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse negócio de carro nunca me segurou, não. Né? Sempre fui... Assim, antes eu, por ser solteira e não ter uma... Fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Assim, porque é por legalidade. Então eu não podia algumas coisas. Mas assim,
isso, só vai ir obreiro. Teve obreiro que falou, não, ela é muito nova para isso. Aí o pastor, mas vocês que são obreiros, e aí? Aí me botava junto para ir. Então esse negócio de obreiro nunca me... É isso aí. Então vamos lá. Isso quer dizer que nós, como seus convertidos remotos, né, se convertemos já há algum tempo, somos semelhantemente instruídos a pregar o Evangelho a todas as nações e a cada criatura. De fato, o Senhor nos tinha em vista em sua grande oração sumo sacerdotal ao dizer: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Todos os crentes recebem o poder da própria autoridade do Senhor para operarem as mesmas obras que ele realizou e maiores ainda. Os sinais que os obreiros cristãos devem possuir paralelamente ao seu ministério, em realidade seguirão aqueles que creem. Ok? Seguirão aqueles que creem. Então, esse é o propósito, é pregar o Evangelho. O requisito máximo, eu sei que a obra de Deus requer muitas outras coisas, mas o requisito principal para todos que são salvos, chamados por Jesus, é a pregação do Evangelho. Né? A gente ouve muito as pessoas dizendo assim: não, pastor é aquele que vai administrar, quem ganha ovelha é ovelha, mas a missão dada a minha como novo convertido, ela perdura, independente do cargo que eu conquistei na obra de Deus, ela vai perdurar, que é pregar, anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo que com mais responsabilidade. Né? O pastor, ele vai ter mais responsabilidade, que é o quê? Treinar, né, os novos convertidos, treinar os novos obreiros, né, para estarem afinco na obra de Deus. Amém? Note-se que não é dito nessa passagem: esses sinais seguirão os apóstolos ou pregadores, mas a promessa é dirigida aos que derem ouvido. Os homens de todo mundo que crerem e forem salvos, a esses convertidos, tanto os primeiros como aos últimos, é que foi dada esta promessa dinâmica. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. É especificamente ensinado que o batismo no Espírito Santo é uma unção divina para a pregação do Evangelho até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, isso aqui a gente já está afiado, já compreendemos que a missão principal de um obreiro é a pregação do Evangelho, anunciar o Evangelho. Pedro, em Atos 2,39, assevera com clareza que o batismo no Espírito Santo não se destinava apenas aos judeus que o ouviram naquele dia de Pentecostes, mas antes é para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Assim, pois, todos quantos têm sido chamados por Deus do pecado para a salvação têm o direito de receber o batismo no Espírito Santo, que é a dádiva de poder para que testifiquem do Evangelho. Então, outra coisa que um obreiro ele precisa compreender, ele foi chamado para fazer a obra. Só que obra de Deus não é igual à obra da nossa casa. Obra de Deus não é igual a qualquer obra comum. Obra de Deus está se falando do mundo espiritual, né? Então não tem como a gente fazer a obra de Deus vazio, né? Sem a capacitação do Espírito Santo. Lembra quando Deus dá ordem a Moisés de fazer o tabernáculo? Ele capacita 2 homens que eram bons artífices, né? Eram bons homens de fazerem escultura, tudo mais,
né? Trabalhavam bem na madeira, trabalhavam bem nos metais, mas aquilo era algo, ainda que eram utensílios materiais, mas era algo espiritual. E eles receberam o que? A capacitação do Espírito Santo para executarem tudo aquilo que Deus revelara a Moisés no monte para que fosse feito para o tabernáculo. Okay? Então, uma das coisas que nós precisamos entender como obreiro hoje, que não dá para ser obreiro vazio. O obreiro, ele precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu estudei bem, eu conheço bem, eu sei administrar bem. Beleza, mas isso aqui não é uma empresa, isso aqui é uma obra espiritual. Você pode administrar bem, pode falar bem, pode ensinar bem, pode ter muito conhecimento, mas se não tiver uma vida cheia do Espírito Santo, o nosso inimigo derruba na primeira instância, irmão. Ele te joga na lona. Por quê? O obreiro precisa ser cheio do Espírito Santo, porque ele precisa entender que fazer a obra de Deus, ele está indo para um embate real contra o nosso adversário que é cruel, nosso adversário que é covarde, né? Então a gente precisa compreender isso. Vamos lá. 120 crentes, incluindo pregadores e leigos, receberam esse batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Milhares de outros crentes posteriormente convertidos permaneceram inabaláveis na doutrina e comunhão dos apóstolos. Aqueles e a todos quanto acolhem esse glorioso batismo do Espírito Santo, é dada essa cristalina instrução de que todos devem ser testemunhas do Evangelho de Cristo. Todos os crentes são dotados para o serviço cristão, instruídos a trabalhar para Deus. Esta afirmação fica devidamente comprovada pelo fato de os discípulos, exceto os apóstolos, trabalharem por toda parte na pregação do Evangelho. Quando da dispersão por ocasião da morte de Estevão, nessa oportunidade não eram os apóstolos que pregavam, e sim todos os demais convertidos, ou seja, os membros da igreja apostólica, os quais não cessavam de proclamar o caminho da salvação. Os dispersos chegaram até Antioquia, pregando a palavra. Que capacitação foi essa? Foi do Espírito. Não teve tempo para eles aprenderem, não teve tempo para eles estudarem. A luta veio, a perseguição veio, e eles foram espalhados. E por onde foram espalhados, eles tiveram que pregar o Evangelho. Com a capacitação de quem? Do Espírito Santo. Aí vocês vão marcar aí agora uma resposta. A notável igreja missionária de Antioquia foi fundada por pregadores que não eram pastores. Bom, marca aí qual é a página, missionária? 74. Página 74. Não sei o que está na minha cabeça que eu trouxe o livro todo. Essa direto. Vamos lá. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia, ou Antioquia, né? Como alguns assim pronunciam. Então, irmãos, qual foi o plano de evangelização aqui? O plano de evangelização foi inusitado. Foi o quê? A perseguição. Porque, na verdade, eles não tinham plano. A ordem de Jesus era: recebereis a virtude do Espírito Santo, sereis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que eles receberam esse poder e só ficaram em Jerusalém.
pregando ali, anunciando ali, só em Jerusalém. Aí Jesus falou, não, muito confortável esse negócio. Aí permitiu a perseguição para quê? Para cumprir a promessa. A promessa não, a ordem, porque não era uma promessa, era uma ordem, né? Vocês vão receber o poder, mas esse poder é para pregar, para anunciar o Evangelho. Então, a primeira coisa que um obreiro ele precisa ter em mente, que a função primordial dele, além dele ser um bom professor, né, às vezes é um bom pregador, mas é anunciar o Evangelho aos perdidos. Essa é a principal missão de qualquer obreiro. Amém? Vamos aqui agora para a chamada específica. Para a chamada específica. Sem contradizer a premissa exposta nos parágrafos anteriores, podemos fazer ainda uma outra declaração, que a princípio poderá parecer contraditória ao que acabamos de afirmar. Já dissemos antes que, em certo sentido, cada membro da igreja cristã é chamado para anunciar o Evangelho. Mas neste ponto queremos afirmar a existência de uma chamada específica para pregar. Certas pessoas têm sido escolhidas pelo Senhor para servir de modo definido e marcante como propagadores da fé. Tá? Então, o que é isso, irmãos? Existem pessoas que têm chamadas específicas. Já viu pregadores de cruzada? Hoje a gente quase não vê cruzadas evangelísticas como as de antigamente, né, missionário? Que grandes pregadores alugavam um ginásio inteiro, né, e ali pregar, né, cheio do Espírito Santo, onde ocorria milagres, cura, né, libertação, batismo com o Espírito Santo, né? Então, isto são chamadas específicas, pessoas que têm o dom para pregar, né, e trazer a multidão. Nós tivemos aí, né, que recentemente morreu, né, tem muitos anos, que foi, né, o Billy Graham, foi um grande pregador de cruzadas evangelísticas, né, e aonde multidões vinham para Cristo, né? Napoleão Falcão, aqui do Brasil também, em décadas bem anteriores, né, foi um grande pregador de cruzadas evangelísticas, né, onde a manifestação do poder de Deus se manifestava grandemente, né? Temos aí Gilmar Santos, pregadores daqui do Brasil, grandes pregadores para cruzadas evangelísticas. Então, chamadas específicas existem, né? E é claro, quando a gente fala de pregação do Evangelho, a gente não está falando do dom da palavra, a gente está falando que todos têm que pregar. Aí o que as pessoas botam de desculpa é exatamente isso: não tem o dom da palavra. Não, mas eu não sei pregar. Todo mundo sabe falar de Jesus, porque Jesus fez algo na sua vida. Jesus transformou a sua vida. Então você não sabe anunciar que Jesus fez, é igual uma fofoca, né? É igual uma fofoca. Passa para frente aquilo que Jesus fez na tua vida, né? E sobre esse negócio de escala, de hierarquia, de seguir, né, o plano, tem que ser alinhado ao propósito, porque tem pessoas que elas são ótimas para ser um diácono, mas elas não conseguem ser um presbítero, um evangelista. Existem pessoas que a gente conhece, né, rapaz, que é um excelente obreiro, é o primeiro. Cara, pensa no cara, ele é o primeiro a chegar na igreja, ele é o último. Ele fica em pé, com a paciência. E eu que já sou mais pipitada, falava: fala pra fulano ir embora, desse povo quer ir embora, ele quer ir pra casa, e vocês estão aí. Mas o cara não sabe pregar, não sabe falar. Ele é ótimo como obreiro. E algumas outras pessoas falaram assim: ah, por que
cara, eu vou perder meu melhor obreiro, vou perder meu melhor porteiro, vou perder meu melhor diácono, porque o cara é o cara como diácono. É isso aí, né? É exatamente isso. Por quê? Tem pessoas que não têm a compreensão que igreja não é plano de carreira, a igreja é chamada. Eu já tenho tantos anos, está na hora de eu ser evangelista. Eu já tenho tanto tempo, já está na hora de eu ter que ser o vice dessa igreja, né? Então, e não é, irmão, é chamada específica, né? Cada um tem uma chamada específica. Tem pessoa que é um ótimo evangelista, prega, anuncia, ganha almas, mas ele é evangelista. E se botar ele para ser pastor, ele não vai dar certo. Porque ele já tem um dom, porque é o que a gente precisa compreender, como a gente estava compreendendo no início da aula. A primeira visão que um obreiro ele precisa ter a compreensão é que ele faz parte de um corpo, né? E que ele não vai assumir todas as funções deste corpo. Não, um dia eu vou ser pé, outro dia eu vou ser mão, outro dia eu vou ser orelha. Não, você faz parte de um corpo. Você está colocado no seu devido lugar que Deus separou para você, né, para fazer o corpo funcionar perfeitamente. O que a gente mais vê hoje, né, missionário? É igrejas fechando. Por quê? O camarada é bom, o evangelista prega a beça, mas aí ele pensa, pô, eu prego a beça, um monte que eu tô, vai um monte de gente para me ouvir. Aí ele pensa, você é pastor, pô, e não vai ter aquele monte de gente lá quando você for pastor para te ouvir, porque pastor não é só pregar, irmão. Pastor, você vai ter que cuidar, você vai ter que ter paciência, porque o pregador é fácil, ele só fala, Só anuncia. só anuncia, mas o pastor não, ele tem que ter tempo, para ouvir, né? Então, é isso aí. Então, por isso que muitas igrejas fecham por causa disso, porque ultrapassa a chamada. Né? Poderia estar bem ali como evangelista, ganhando multidões de almas para Cristo, aí daqui a pouco fica frustrado, aí daqui a pouco desvia, porque aí, poxa, fui pastor da igreja, aí não aguenta o ego, não deixa ele congregar com mais ninguém, né? Então aí acaba o quê? Então a gente vê um monte aí parado, não desvia, mas também não serve em lugar nenhum. É isso aí, isso aí. Eu sempre falo isso, né? Eu falo que uma coisa é você dar conta da tua alma, outra coisa é você dar conta de a sua mais 10, mais 15, mais 20, mais 5. Às vezes você pode ter que dar conta de mais uma, já é um peso. Por isso que eu quero dar conta da minha. Eu não quero missionário, eu não quero lugar de ninguém. Se eu estiver no último lugar, tá bom, tá ótimo. O negócio é dar conta da minha. Se eu conseguir, rapaz, a gente chega com um nível que a gente às vezes não tem nem que a gente entrar em cima. Tá ótimo. Eu não quero lugar de ninguém. Se tiver que ser diaconisa, tá ótimo. Eu amo ser diaconisa, eu amo dar água no público, eu amo servir, eu adoro servir ao Senhor. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu ver, chamada específica, né? Certas pessoas. Isso, vamos lá. Certas pessoas têm sido escolhidas pelo Senhor para servir de modo definido e marcante como propagadores da fé. Antes de comprovar essa afirmação por algumas passagens bíblicas, vejamos primeiramente se compreendemos a razão e a necessidade disso, já que há harmonia e não contradição no fato de que todos são chamados, mas alguns especialmente convocados. Uma grande empresa anuncia que precisa de trabalhadores. Em resposta, cerca de 100 homens se apresentam no escritório em busca de colocação. Todos são aceitos e recebem ordem de se apresentarem ao chefe na manhã seguinte. Ao chegarem, o chefe distribuiu serviços a cada um. Foram chamados no dia anterior, mas agora cada um deve ser designado a sua tarefa individual. Quando um grupo de operários é contratado para construir um edifício, por exemplo, a cada um deve ser atribuído um serviço específico pelo construtor e o mestre de obras. Diferentes especialidades são necessárias,
desde o arquiteto e o desenhista até o construtor, os pedreiros, os carpinteiros, os eletricistas, os rebocadores e os serventes. Grande variedade de atividades é requerida para que uma obra seja terminada. E cada fase da construção deve ser harmonizada e integrada de forma a não haver repetições desnecessárias e nada deixado por fazer. Bom, isso aqui é muito importante, essa ilustração aqui que foi utilizada pelo comentarista. Por quê? Ele utilizou de uma obra normal, né? Onde tem muitos profissionais, como engenheiro, arquiteto, né? Aquele que faz os desenhos, os pedreiros, os carpinteiros, os eletricistas, os serventes, né? Então, aqueles que vão trabalhar rebocando e tudo mais. Só que o que nós vemos aqui, esta obra só ficará boa se, independente das diferentes funções, eles estiverem em harmonia, né? Rafael, ele trabalha em obra e ele sabe muito bem que às vezes não existe harmonia entre equipes, tipo assim, da armação, da carpintaria, ou da carpintaria com o pessoal da alvenaria, dos pedreiros, né? Então o que acontece? Às vezes o carpinteiro vai lá, faz uma forma mais ou menos, né? Deixa aí, o pedreiro dá o jeito dele, né? Então às vezes acontece isso, né? Para o quê? Então, mas só dá certo se houver o que? Harmonia entre as funções. E a obra de Deus é exatamente assim, né? É harmonia. O diácono, né? O presbítero, o evangelista. Eu sempre citei aqui, existe um livro que ele é muito importante, que o título do livro diz: O Evangelista, o melhor amigo do pastor, né? Então, por quê? Porque o evangelista é aquele que ganha almas para o pastor cuidar. Porque se não tiver quem evangelize na igreja, não terá necessidade de ter um pastor, porque não terá almas, vidas, para serem cuidadas, para serem tratadas na igreja, né? Então, é outra coisa que às vezes a gente vê em igrejas, né? Que um pastor, o que é um pastor? O pastor está associado ao quê? A um rebanho, né? E é muito estranho, às vezes, você ver um pastor que não tem rebanho. É claro que às vezes tem igrejas grandes, tem necessidade de ter 3, 4 pastores naquela igreja. Mas pastor está associado a rebanho, né? Então, por que eu consagraria um pastor aqui na igreja se eu não tenho um rebanho para ele apacentar, né? Então, o pastor sempre vai estar associado a rebanho, né? A cuidar de vidas, a estar ali, né? Cuidando de pessoas. Então, sempre... Pode falar. Então, porque eu vi muitos pastores consagrando pastores itinerantes, né? Itinerante, muito itinerante. É uma coisa errada, porque a itinerância, ela está muito atrelada ao evangelista. Então não existe. Não é a questão que não existe. Existem muitos pastores que são pastores de igreja. Marco Feliciano é pastor de igreja, né? Mas não deixou de ser itinerante, né? Mas ele tem uma igreja que ele apacenta, ele dá doutrina, né? Ele cuida. Ele tem uma igreja, ele tem um rebanho que ele cuida, né? Aí é outra coisa. Mas tem... Mesmo itinerante tem que ter. Ele cuida da igreja dele. Ele administra a igreja dele. Existe tantos pastores que são pastores itinerantes e Não tem não tem igreja, não tem. É porque, tipo assim, eles entendem que o cargo dá crédito a ele. E não é. O que dá crédito a gente é a palavra. Às vezes você vai convidar um diácono para pregar numa festa da igreja. Por quê? Porque ele prega bem. Porque ele fala bem de Jesus. Eu lembro na minha juventude quantas vezes nós convidamos um diácono
né, que era lá do Apolo 3, Jorge Luiz, hoje ele é um pastor presidente, né, porque o rapaz pregava muito bem, pregava muito, né, então ele vinha sempre para pregar. Por quê? Não é a patente, é o que você carrega, é o que está na sua vida, né? É claro, vai chegar em lugares, né, que nem Renata, vão chamar ela de missionária, vai ser lugares que vão chamar a senhora de pastora, é normal, né? Mas o que acontece? É o que a senhora é e o que a senhora carrega dentro de si, e é isso que faz a diferença na vida da gente, né? Então hoje existem esses equívocos aí, né? Como muitos outros que a gente vê por aí, né, que são só que a gente deduz que seja só vaidade humana, né? Ou pelo título, pelo cargo, pela posição e tudo mais. Vamos lá. Agora, variedade de ministérios. Aqui. Qual é a página aí? 77. Página 77. Vamos lá. E como pregarão se não forem enviados? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, né? Então aqui a gente já vai ver aqui a divisão, todos são obreiros da casa de Deus, mas tem vocações ministeriais diferentes, né? Agora, já pensou se todos aqui não existissem aqui profetas, evangelistas e todos fossem pastores, né? Quem ensinaria a igreja, né? Quem seria a voz profética na igreja, né? Quem ganharia almas, vidas para Cristo? Então é isso que a gente precisa entender. A igreja é composta de vários obreiros que têm funções diferentes, que vai formando uma engrenagem para funcionar, né? Para que a obra continue funcionando. Agora vamos aqui, marque aí uma resposta do questionário. O terceiro capítulo de 1 Timóteo começa com a descrição dos presbíteros ou bispos, e o 8º versículo introduz os diáconos e as características do seu ministério. Tá, Marque isso aí. Então, aqui em Timóteo, Paulo está escrevendo a Timóteo e vai descrever presbíteros, bispos, né? Então a gente não vê hoje, biblicamente, cargos, que nem a gente estava falando, que existem hoje, né? A gente aqui, vemos aqui variedade de ministérios. Quais eram os ministérios? Profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Então a gente vai ver, né? E apóstolos. Então a gente vai ver esses ministérios. E aí a gente vai ver a Bíblia falando de presbíteros, de bispos e de diáconos, né? Que são questões bem diferentes, que são da área administrativa da igreja. O que era um presbítero? Presbítero era como se fosse um pastor local, né? Um bispo é como se fosse hoje um pastor presidente, o que supervisiona a obra,
E os diáconos são aqueles que cuidam da igreja, né? Cuidam para que a igreja funcione adequadamente, cuida do som, cuida da limpeza. Sim, pode falar. Hoje nós temos bispos que na igreja pede. Tem bispo que... Bispa. Isso aí, apóstola. Né? Então, hoje em dia se cria essas funções, né? Então, são coisas que a gente precisa estar atento. Então, olhando para a Bíblia, quais são os cargos que poderiam se ter? Diáconos, a gente está vendo ali, né? Diácono, presbítero, evangelista, nós vimos aqui sobre os dons ministeriais, né? Evangelista, né? Pastores, né? Bispos, né? Aí tem os mestres, aqueles que são dotados com o dom de ensinar, porque, irmãos, tem bons pregadores que não são bons ensinadores, e tem bons ensinadores que não são bons pregadores, né? Então, isso existe, é claro. Então, vale a pessoa conciliar isso. Mas eles têm um bom conhecimento, mas não tem a eloquência para pregar a palavra. Mas o dom é do ensino, de ensinar a palavra. Né? Vamos lá. Assim, nesse capítulo, 2 níveis ou espécies de ministérios são indicados. Em 1 Coríntios 12, 11 e 18, ficamos sabendo que o Senhor dispôs os membros do corpo segundo a sua vontade. Uma interessante revelação quanto aos propósitos e ao plano de Deus nos é outorgada, né, ou consentida, nos primeiros 6 versículos do capítulo 31 de Êxodo. Aí vocês vão marcar Bezalel e Aholiabe, né, os que eu citei aí, que fizeram as obras do tabernáculo. Foram chamados por nome, só marca esses 2 nomes, tá, por enquanto. Foram chamados por nomes e foram dotados do Espírito de Deus para que recebessem habilidade em toda a obra. O serviço deles consistia em obra mecânica especializada e trabalhos em ouro, prata e bronze, em lapidação de pedras preciosas. Nesse caso, encontramos homens especificamente chamados e até mesmo cheios de Espírito Santo, a fim de se tornarem artesãos habilitados. Aí a senhora vai voltar a marcar, é a mesma resposta. A tarefa secular deles foi determinada por Deus. Isso revela claramente que Deus chama alguns para o trabalho secular e os habilita para o mesmo. Irmãos, é outra questão que às vezes as pessoas têm dúvida, né? Vamos supor, tem alguém que Deus chama para ser uma pedagoga, professora. Por quê? Mas isso é útil o que na obra de Deus? É útil. Talvez não é útil na igreja local, mas existe muito campo missionário aí que precisa. Janela 10/40. De professoras, né? Minha área é na medicina. Às vezes é a vocação de Deus para você mergulhar na medicina para atender a obra missionária, né? Então existem essas vocações. Isso aqui eles já sabiam trabalhar sobre ouro, sobre prata, sobre bronze, mas eles foram capacitados a fazerem através do Espírito Santo de Deus, né? Vem uma capacitação a mais através do Espírito Santo de Deus. Aí tem aí, para a gente começar a concluir essa primeira parte, obreiros meramente profissionais. Os primeiros discípulos foram tirados de suas ocupações diárias. Segundo está escrito em João 1, versículo 51, em Mateus 4,19, o jovem Davi, em 1 Samuel 16,12, foi ungido com óleo para que posteriormente se tornasse rei de Israel. Muito especificamente, do mesmo modo, o apóstolo Paulo foi chamado e escolhido para anunciar o nome e a autoridade de Cristo perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E assim, na própria Escritura,
há precedente de chamados divinos para ministérios de tempo integral. Não há dúvidas que Deus opera dentro desse padrão até o dia de hoje, que aqueles que pensam em dedicar suas vidas inteiramente ao serviço cristão tenham cuidado de estarem certificados de que possuem indicação específica a respeito da parte do Senhor da seara. Irmãos, isso aqui é muito sério, tá? Um obreiro, ele pode viver da obra? Pode, mas ele precisa primeiro, antes de, vamos supor, um pastor falar para ele: olha, meu filho, a partir de hoje você não vai trabalhar, não, você vai se dedicar só aqui à igreja, à obra e tudo mais, a igreja vai te dar um salário e tudo mais. Beleza, ao olhar humano, tudo deu certo, é o pastor da igreja, ele está me separando para isso, vou me dedicar. Mas o primeiro olhar precisa ser voltado para Cristo. É exatamente isto que Cristo quer? É exatamente essa chamada de Deus com a sua vida? Por quê, irmãos? Existem muitos pastores que, na verdade, deixam a desejar na questão da visão espiritual. Então, às vezes, se deixam se levar pelo lado da amizade, se deixam se levar pelo lado do nepotismo. Então, todas essas coisas prejudicam o que? A obra de Deus. Então, uma coisa específica, a gente precisa ter convicção primeiro do chamado específico que foi dado por Deus. O pastor é aquele que é usado para confirmar aquilo que Deus já deu a você. Quando o pastor separa alguém para ser auxiliar de trabalho, diácono da casa de Deus, vamos colocar um diácono, ele está só confirmando aquilo que já foi derramado sobre a sua vida. Então Deus só está revelando para ele aquilo que Deus já revelou, já fez na sua vida. Tá? Aí temos a chamada falsa, que é o mesmo correr sem ter sido enviado. A questão é questão séria. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto, tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas, aos que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Aí Maás ficou tomado pelo entusiasmo do momento e pelo exemplo de Cuse, o etíope, o mensageiro escolhido, e rogou a Joabe que lhe fosse dada permissão para correr. Joabe retrucou: para que agora correras tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente. Mas mediante a insistência, Joabe consentiu a Maás que fosse, e correu tanto que chegou à frente do verdadeiro mensageiro. Aí vocês vão marcar: ora, Maás era homem bom e cheio de zelo, mas não tinha a mensagem real. Irmão, então aqui que entra a questão do profissionalismo. Ele era um bom homem, era zeloso, mas não tinha a mensagem, não tinha o chamado. Ele não foi chamado para entregar nenhuma mensagem, mas ele quis porque o outro foi, Então é isso que a gente precisa compreender, Tem muitas pessoas que são boas, têm compreensão, pregam bem, falam bem, cantam bem, mas Deus não precisa de profissionais. Deus precisa de pessoas vocacionadas, verdadeiramente que tenham um chamado, Às vezes a pessoa ela canta muito bem, mas na verdade nem sempre o chamado dela é para o louvor, Às vezes o chamado dela é para pregar, para anunciar a palavra, anunciar o evangelho, É a mesma coisa. Tem aquela pessoa que é chamada para cantar,
mas ela quer ser pregadora. Mas a chamada dela é para adoração, é para louvar o Senhor. Então, né, não que não possa ter os dons. Existem questões que as pessoas têm os dons, mas atender e ficar ligado naquilo para o que você foi chamado. O que mais prejudica a obra de Deus é o profissionalismo. Pessoas que ficaram habituadas à obra e se tornaram profissionais. E hoje, então, é pior ainda, com a facilidade da tecnologia, com a facilidade, né? Hoje está a era dos IAs aí, né? Das inteligências artificiais. Então, hoje em dia, se um pastor não dedicar tempo à oração, à leitura da palavra, ele é tentado a isso, né? A dar comida que não foi Deus que deu, né? Mas que ele achou na internet, que ele buscou na internet, que uma inteligência artificial fez para ele. Então, isto é muito preocupante, porque isso desmorona a igreja, porque a igreja acaba ficando sem alimento. Amém? Então vamos corrigir o questionário. Questão de número 1 é da prova. Ensinavam que os leigos deviam ser dominados e que os ministros deveriam monopolizar o ministério cristão. Qual é a missionária? Nicolaítas, correto. Essa é da prova. 2. Começa com a descrição dos presbíteros ou bispos e o 8º versículo introduz os diáconos e as características do seu ministério. Qual é a resposta, missionário? Letra A, o 3º capítulo de 1 Timóteo. 3. É coerente dizer que... Fala, missionário. B de bola? Tá certo. A Imaás era homem bom, cheio de zelo, mas não tinha mensagem real. Okay? 4 também é da prova. A notável igreja missionária de Antioquia foi fundada por pregadores que não eram pastores. Certo ou errado, missionário? Certo, correto. É da prova essa. 5. Através de Bezalel e Aholiabe, nós é revelado claramente que Deus chama alguns para o trabalho secular e os habilita para o mesmo. Certo ou errado, missionária? Tá certo, tá certo. Certo. Então vamos lá, para a segunda parte dessa aula, o modo da chamada. Deixa eu só encerrar aqui.